Hallo, liebe Leute, tudo bom com vocês? Semana passada eu fiz um vídeo sobre aquele advogado Mormon se manifestando a respeito do que ele acredita no que tange a reparação histórica e lugar de fala. Isso repercutiu muito e algumas pessoas, alguns Mormons foram lá no canal e disseram: poxa, mas a igreja já se manifestou sobre essa questão do racismo. Na verdade, o vídeo de hoje é o terceiro vídeo nessa linha do racismo, né, da segregação racial. Eu quero fazer algumas ponderações, algumas retificações e oferecer também um espaço para que a igreja Mormon se manifeste, né? Semana passada, o profeta Mormon, que seria a liderança máxima na hierarquia religiosa, se manifestou sobre o racismo, sobre a situação atual dos Estados Unidos e o racismo. Nós vamos dar esse espaço para eles, já que é um pedido justo, né? Mas também nós vamos analisar o que ele está dizendo, né? Será que ele está dizendo isso por política ou realmente ele não é um racista? Ou a Igreja Mormon alterou a sua visão histórica sobre o racismo? Uma retificação que eu gostaria de fazer é que a gente estava falando de reparação histórica, mas a gente não pode esquecer o fato, olvidar do fato de que fatos de violência e discriminação existem hoje. Então a gente não tem que falar de reparação histórica tão somente. Nós temos que falar de reparação hoje, porque o problema se arrasta através dos séculos, não é? Todos nós temos níveis de preconceitos, todos nós. Ninguém aqui, e ninguém é obrigado a amar todo mundo, achar todo mundo lindo, não é isso que eu estou dizendo. Agora, de preferência que o preconceito esteja dentro de nós e que a gente consiga trabalhar isso. Não é? Todo tipo de preconceito, gente, todo tipo de preconceito existe, né? Então eu acho que é uma questão a ser trabalhada. E nesse contexto eu também queria fazer mais uma retificação, porque essa semana foi comemorada, né, o fim da segregação racial a partir da carta de Abraham Lincoln em 1863. Nós dissemos isso aqui no canal semana passada, mas na verdade, apesar desse ato em 1863, apenas em 1865 efetivamente foi decretada, né, a abolição da escravatura, a emancipação racial nos Estados Unidos. E na realidade foi esse ato de Abraham Lincoln que acabou por ser o estopim, né, para a Guerra Civil Americana. Ele acabou por colaborar para a deflagração da guerra, que colocou como partes antagônicas e beligerantes o norte e o sul dos Estados Unidos. O resto da história você já conhece. Se não conhece, faz uma pesquisa, né? Porque não dá pra gente ficar aqui falando disso. E aí veja que um século depois, ainda já na década de 1960, nós temos ali Martin Luther King, né, todos os movimentos, porque a situação não tinha se resolvido, ainda aconteciam tráfico de escravos, de negros, de homens, né, negros, perdão, homens pretos, né, que seria o politicamente correto, e enfim. E veja, agora 2020, um fato como esse acontece, expondo na realidade toda uma sistemática de violações e mostrando ao mundo que na verdade isso não se corrige, isso são séculos de um problema que não se resolve. Então a reparação histórica, ela não está, nós não temos que olhar para trás para reparar nada, nós temos que olhar para o presente, nós temos que olhar essa linha do tempo e trazer para agora. Por isso que a reparação se faz necessária e urgente. Outra coisa, na descrição do vídeo, eu coloquei um PDF da semana passada, tá? O advogado Mormon, reparação histórica do advogado Mormon, com o texto que ele havia colocado no vídeo que ele publicou e que ele rapidamente excluiu ou bloqueou, enfim. Um colega do nosso grupo lá, do grupo Family Freedom, que é composto por ex-mormons, e a gente discute muito lá a questão do mormonismo, ele conseguiu a tempo, antes da retirada do vídeo, ele conseguiu copiar isso, tá? Então eu trouxe, tá na descrição do vídeo, na íntegra da fala desse rapaz. Se você tiver um tempinho, dá uma lida. É só clicar lá, copiar o link e jogar na barra de interesse do teu provedor, e aí tu dá uma lida no texto dele. E eu acredito que você vai ficar tão pasmo quanto eu fiquei, né? Bom, só uma consideração que eu acho engraçado aqui, antes de entrar efetivamente no tema. Eu assisti um filme chamado Georgia Rule, que em português seria Ela é a Poderosa. Olha só, é com a Felicity Huffman, que fez um filme muito bacana chamado Transamérica, que é show. A Lindsay Lohan, né, a coitadinha da Lindsay Lohan que teve, né, que surtou, e a famosíssima Jane Fonda.
né? Então é uma adolescente problemática, aqui é a sinopse, né? Que vive trazendo problemas para sua mãe, sem saber o que fazer com a filha, a mãe envia a filha para a cidade da sua avó, né? E a cidade, gente, é em Idaho, ali perto de Utah, ali perto, né? E os Mormons estão por toda parte lá. E acontece uma cena muito engraçada, né? A guria, na verdade, tem uma história de abusos, né? Ela foi abusada pelo advogado padrasto, que é um milionário, um dos maiores advogados da Califórnia. Imagina, a Califórnia, progressista como eles são. E após ser enviada para a cidade pequena do interior de Idaho, ela expõe isso, e tem, enfim, surge toda uma trama, e é muito interessante. Mas o que eu queria destacar é que tem uma cena engraçada que ela conhece um gorila, e ele fala, olha, eu vou servir a missão daqui a pouco pela igreja dos Mormons, que ela é muito influente naquela região. E aí ela fala assim, mas para que se privar tanto, né? Não tem necessidade de uma vida tão privada, sem liberdade, para que isso? Ele falou, eu acredito nisso, tal, não sei o quê. E então eles vão pescar, que é muito comum, né, nessas regiões, a prática da pesca, num lago bonito, tal, e isolados os dois ali, né? E ela provoca ele, uma guria da Califórnia, imagina, ultramoderna, e um guri quase que um camponês do interior, religioso, mormon. E aí ela provoca, você não gostaria de ver aqui minhas partes? Então eles estão sentados naquele barquinho e tal, Aí ele fala, não posso, pelo amor de Deus, não, você pode tocar, eu deixo e tal. E é claro que ele não resiste e toca, né? As partes íntimas dela, ela baixa a calcinha assim. E aí ela fala, não, agora é minha vez. Agora é minha vez. Eu vou mexer em ti, eu vou fazer sexo oral em ti, né? Aí ele fala, pelo amor de Deus, não faz isso. E é claro que o coitado não aguenta e rola ali. Rapaz, no dia seguinte ele acorda com tanta culpa, e ela não entende nada, né? Porque ela é uma garota normal, né? E o sexo não é errado no mundo normal, né? Eu não sei porque esse pessoal adora falar que sexo não vale a pena. E, aliás, você, mormon, se estiver praticando sexo oral dentro dos laços do matrimônio, vá falar com a liderança mormon para eles te excomungarem ou te derem uma punição, porque tá errado. Harold Billy disse isso, nós temos vídeo sobre isso, naquele vídeo que eu falo sobre a sexualidade humana. É papai e mamãe e olhe lá, e apenas para procriar. Apenas para sentir prazer, para atingir o orgasmo? Não. Não pode. Agora, mas já nós vamos falar sobre o que pode fazer. Aí você vai ficar pasmo com um paradoxo, né? Então, aí ele fala assim, não, nós vamos até a cidade da minha namorada, avisar para ela o que aconteceu, porque ela está estudando numa universidade mormon. Quando eles chegam lá, ela fala, mas por que eu te acompanhei para contar isso para tua namorada? Não tem necessidade, vai, esquece isso, foi só uma coisa que aconteceu, somos amigos, acabou, foi só uma diversãozinha, não precisa casar. Não, eu preciso pedir desculpas para ela porque faz parte do arrependimento mormon. E aí, quando ele chega, a guria tá na frente da entrada, assim, da universidade, cantando num coro mormon, com 10 pessoas e tal. Aquelas gurias sem graça, sabe? Sabe aquela coberta de cima a baixo, aquela coisa assim que parece século XVIII, né? Aí ele chama e fala, ó, essa aqui é minha namorada, apresenta uma pra outra e fala o que aconteceu. A guria ficou meio chocada. Muito bem, então eles vão embora, a guria sai desesperada, a namorada dele, chorando e tal, e ela coloca as amigas dela pra perseguir a personagem da Lindsay Lohan na cidade. Então as amigas começam a passar de carro, xingá-la, jogam papel higiênico nela, rolos de papel higiênico, até que ela pega uma picape e corre atrás dessas amigas pra revidar e fala, olha o seguinte, se vocês continuarem me perseguindo, eu vou pegar o namorado de cada um de vocês e vou transar com ele, tá bom? Fiquem espertos. E ela, cara, é a mais formosa, a mais bonita e a mais atirada. Então ficava difícil de qualquer uma dessas gurias recatadas competirem, né? Porque, afinal de contas, o que é o recato, né? O que é o recato? Se eu praticar sexo, eu não sou recatado, né? Estranho. E vamos combinar aqui, quem é que quer saber... Na verdade, no mormonismo é assim, existe uma comparação analógica que eles falam, muito frequente em reuniões com jovens. Então eles pegam, por exemplo, uma maçã cortada pela metade, e passam a maçã de mão em mão, uma laranja de mão em mão para os jovens e vão mostrando, olha, viram como a maçã está se desgastando, como ela está, né, escurecendo. Então é isso que acontece quando você passa de mão em mão. Ninguém quer saber, ninguém quer experimentar. Então é assim, é tratar o sexo como uma coisa suja, imunda, né? Como nós já dissemos, o sexo não precisa ser algo compulsivo, não precisa haver promiscuidade, mas você tem que sim se testar, se conhecer, porque é essencial e é intrínseco ao ser humano. Intrínseco, nós somos seres sexuais.
com algumas exceções. Tá? Porque existem os assexuados, mas isso é outra história. Assista esse filme, passa muito no Telecine, eu achei engraçado por causa disso, a culpa do guri, né? Porque ele... o que aconteceu? E aí ele se encanta por ela, no final do filme ele fala, eu vou servir minha missão, mas eu volto e caso com ela, né? E é meio contraditório, porque segundo as regras mormons ela não seria muito bem recebida, né? A não ser que ela se encaixasse, ela teria que virar uma mormona, né? Uma morminha, com vestido lá na canela, né? Usar aqueles trajes repugnantes, que é aquela roupa mágica que eles usam por baixo das roupas, que chamam-se garments, né? E, meu amigo, sexo apenas para procriar. Sentiu prazer? Procura o teu bispo, tá bom? Outra coisa, que hoje tem tanta coisa para falar, hoje tá muito bom, hoje tá bom demais. Brincadeira. Caso de pedofilia em Utah. Eu tenho um infiltrado, na verdade eu transformei ele no meu infiltrado, que ele tem muitos amigos lá em Utah e tudo mais, na seita, não sei o quê. E aí ele me contou, olha Tom, olha isso aqui. É um guri jovem, de 20 e poucos anos, de uma família abastada brasileira, moradores do Morumbi. Não vou expor aqui o sobrenome, porque acho que não vem ao caso. Afinal de contas, todos estamos sujeitos a cometer crimes. Todos. Das mais diferentes ordens, tá? E o que acontece? Ele foi morar em Utah para estudar, ele se casou lá e ele foi flagrado, mantendo contato via internet com menor de idade. Uma menor de idade. Na realidade, depois surgiu uma discussão se era uma guria ou um guri, tá? Então eu não consigo aqui dizer para vocês exatamente, mas tenho documentos que comprovam que ele está preso. Foi me enviado pelo WhatsApp, não vou divulgar, mas só para vocês saberem o que está acontecendo. E a guria tinha 17 anos, a vítima, né? E ele disse que o responsável pegou as mensagens e disse, olha, vamos marcar então pra gente se encontrar, você fez passar pela vítima, chegando lá ele foi pego em flagrante, e aí envolve toda a questão jurídica, legislativa deles lá, que eu não sei. O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, 17 anos não é mais criança, ok. No Brasil a idade do consentimento é 14 anos, nos Estados Unidos varia de 16 a 18 anos a nível federal, a nível federal é 16 anos, a nível estadual, porque os estados têm suas próprias legislações, varia de 16 a 18 anos. Estou imaginando uma região como Utah, né? Não sei exatamente qual é a idade do consentimento lá. Fato é que ele está preso. A fiança parece que ficou em 100 mil dólares, algo em torno de 500 mil reais, tá? Também não sei o andamento disso. Só para mostrar para vocês o seguinte, tudo bem, né? Não vamos aqui crucificar o rapaz, porque, né? A gente não sabe se ele é um pedófilo mesmo, se foi a primeira vez que ele... Uma guria de 17 anos, né? Enfim, não sabemos as circunstâncias ali. Mas eu quero dizer para vocês que tudo que acontece aqui no mundo real, fora dos portões e da Matrix Mormon, acontece lá dentro. Traições, pedofilia, abuso sexual, mentiras, brigas, crimes de todas as ordens, de todas as espécies, tá? Sonegação fiscal, crimes de ordem tributária, como acontece na seita mormon, muito bem encobertos, inclusive, graças ao poderio jurídico e financeiro que eles têm, né? Tudo que acontece aqui fora acontece lá. A diferença de nós para eles é que eles são santos e nós não. Eu, principalmente, vou direto para o inferno. O diabo vai ficar espetando meu lombo lá durante toda a eternidade, porque eu sou um apóstolo, tá, e faço esse trabalho. Trabalho esse que me regozija e me alegra muito, principalmente porque eu recebi o contato de uma pessoa semana passada. O nome dele é Jeová, ele me autorizou a falar sobre isso. Ele disse uma frase muito interessante, ele disse que cada informação nova que ele descobre sobre a seita é uma dor e um alívio. Achei fascinante como ele traduziu, né? Ele mora numa região rural aqui do estado de São Paulo, próximo de Presidente Prudente. Imagino já onde seja, porque uma vez eu fui para o interior do Paraná, porque um amigo meu queria fazer uma digressão no passado, visitar parente do passado, e eu falei, vou contigo. E a gente passou por uma região muito rural, muito bonita do Paraná, divisa com o estado de São Paulo, e nós passamos por Presidente Prudente, então eu imagino que ele viva nessa região. Então ele disse que ele era, lá é um ramo, né, a igreja é pequena lá, e ele dava aula lá para os membros velhos, os membros antigos, se eu não estou enganado, mas enfim, ele tinha uma posição, e ele começou a pesquisar por si só, e constatou que a coisa não fazia sentido, e era muito incoerente, né? Então ele resolveu se desligar da seita, mas ele não sabia como fazer isso, então ele entrou em contato comigo no canal. Ele não conhece inglês, então nós já demos entrada no processo de resignação dele e da esposa. A esposa dele tem menos tempo na seita, tá? E isso é muito gratificante para nós. Isso nos faz sentir que vale a pena fazer esse trabalho. Eu volto já já.
tá? Porque eu acabei falando demais aqui, e aí a gente entra no tema de verdade, tá bom? Volto já já.